Vamos falar um pouquinho de como organizar as nossas refeições, que é claro que eu sei que é o principal problema da maioria das pessoas. As pessoas muitas vezes acreditam que estão selecionando alimentos bons para participar das refeições, que estão montando as refeições de uma maneira que é de fato interessante para o emagrecimento, mas não é. E muito disso vem, claro, um pouco da confusão de tanta informação que a gente recebe hoje, mas muitas vezes também pela falta de conhecimento mesmo, pela falta de entendimento da informação, do que é o correto escolher para compor essas refeições. Na aula 1 eu já dou uma pincelada em relação a isso, mas esse assunto vai ser muito complementado na segunda aula da quarta-feira. Mas hoje aqui eu trouxe alguns exemplos de refeições para vocês entenderem, e a partir desses exemplos eu vou entrar em detalhes, tá? Do que é que a gente deve raciocinar, como a gente deve raciocinar para montar as nossas refeições do dia, tá certo? Eu trouxe aqui 2 exemplos de refeições. Eu não sei se vocês assistiram acho que tem 2 semanas? Foi semana passada ou há 2 semanas, não me recordo. Uma aparição minha, uma pauta, tava me fugindo a palavra, uma pauta que eu fiz no programa Você Bonita da TV Gazeta. Eles me convidaram para falar sobre o tema Como Pouco e Não Emagreço. Tá bem legal a pauta, eu convido até todo mundo que não assistiu a ir lá no YouTube, no canal do YouTube do programa Você Bonita e achar essa pauta. É só você botar isso, Como Pouco e Não Emagreço, nutricionista Paula Mello. E você vai achar lá a minha participação. Quando eles me propuseram esse tema, eu separei alguns exemplos de refeição que eu levei até lá, né? Comparando, botando assim, bom, a pessoa que geralmente come pouco e não emagrece, não entende o porquê não emagrece, o que é que ela poderia escolher? Aí eu levei uma refeição, um exemplo de café da manhã, almoço, lanche e jantar, e comparei com uma outra que levaria a pessoa a ter um emagrecimento mais otimizado. Eu trouxe esses exemplos que eu separei lá no programa. Eu trouxe aqui para a gente debater esses exemplos, que eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Até porque hoje, quando eu estava respondendo a vocês lá, numa parte que eu peço lá para vocês contarem um pouquinho da história de vocês lá dentro da comunidade do Facebook, eu lembro bem que uma das pessoas falou, eu não anotei o nome dela, me perdoe, mas ela falou assim, dentre muitas coisas, ela falou, poxa, eu gostaria de entender muito como é que eu tenho que montar as minhas refeições com os alimentos simples que eu tenho na minha casa. Né? Aí ela citou bolacha salgada, frutas, ovos, carnes, legumes, verduras, macarrão. Aí eu, opa, deixa eu dar... enfim, dei uma orientação lá para ela, mas até por causa disso, desse comentário, eu resolvi começar essa live dessa maneira aqui que eu tô falando para vocês. Então, lá no programa, né, eu dei 2 exemplos de café da manhã. Um deles, gente, era biscoito de água e sal, que aí mais ou menos 10 unidades, é porque a depender da marca do biscoito varia o tamanho do biscoito. Mas se eu não me engano seriam em torno de 30 gramas de biscoito, né? Então biscoito de água e sal, 10 unidades, com uma colher de sopa de requeijão. E café, às vezes até o café pode já ser sem açúcar, ser com adoçante, e essa pessoa, ela acha, pô, velho, fiz ali, ó, 5 sanduichinhos, né? Ó, biscoito, tiquinho de requeijão, outro biscoito, 5 sanduichinhos desses de biscoito e café. Só isso. É pouca coisa, não é? De fato, de volume, é pouca coisa. Você vê que são o quê? 30, sei lá, menos de 50 gramas de biscoito que a gente tem aí, uma colher de sopa de requeijão. E aí, meu Deus, mas por que eu não emagreço? É tão pouco que eu tô comendo. Ó, isso aí contabiliza, gente, 300 calorias, tá? 300 calorias. E eu coloquei e fiz um outro prato de café da manhã, um outro exemplar de café da manhã, com 2 ovos, uma fatia grossa de ricota, que é um queijo branco, né? 40 graminhas. Ai, mas ricota é tão sem graça, Paulo. Tudo bem, então você poderia trocar. Quer trocar por um queijo amarelo? Não tem problema não, só diminua a quantidade. Eu botei ricota justamente porque eu pensei assim, poxa, deixa eu ver o que é que eu posso trazer mais volume. Volume. Então, se eu penso em volume, em aumentar a quantidade, eu penso em algo menos calórico. No caso dos queijos, eles serão fontes de proteína, mas também em maior ou menor proporção serão fonte de gordura. Então, se eu quero uma porção maior, eu escolho mais magro. Mas se eu quero uma porção menor, se eu quero um queijo mais gordinho, tudo bem. Eu só tenho que pensar em reduzir a porção dele.
E aí eu já começo a trazer você para a realidade de que esqueça esse negócio que no emagrecimento não vai entrar esse ou aquele alimento. É totalmente possível de você não ter apenas o queijo branco se você não gosta. Eu gosto de uma ricotinha temperada, ó, botar um pouquinho de sal, um orégano, uma ervinha, eu gosto. Mas se você não gosta, não tem problema. Dá para trazer o queijo gordo. É só entender que ele é mais gordo, ele tem mais gordura, então a gente vai precisar diminuir a porção e tá tudo bem. Cabe na conta. E vai deixar um negócio delicioso, não vai bom, mas enfim, voltando aqui ao raciocínio. Então, 10 biscoitos de água e sal com uma colher de sopa de requeijão, 300 calorias versus 2 ovos, uma fatia grossa de ricota, que tem uns 40 gramas, uma fatia média de mamão de 150 gramas e ainda botei uma colher de sopa de aveia, que quem me conhece sabe que eu acho que a aveia tem gosto de papel. Eu nunca entendo direito porque é que as pessoas botam aveia para participar da alimentação. Mas brincadeira, gente, a aveia é legal. A aveia é um alimento ok? É um alimento ok, é fonte de carboidrato principalmente, tá? Mas o que eu quero dizer é, se você não gosta de aveia, não se sinta uma pessoa super mais saudável colocando aveia em cima da sua fruta. Você às vezes nem gosta. O negócio vai trazer um sabor de papel para sua fruta, mas você bota porque bota. Não bote porque bote só se você gosta. Porque se você não gosta tanto assim, esse negócio está acrescentando carboidrato. Tá acrescentando um pouquinho de fibra também? Tá. Tá acrescentando um fiapinho de proteína também? Tá. Mas é desnecessário se você não gosta do sabor. Eu não gosto. Eu gosto só para fazer preparação. Mas se você gosta, tudo bem, tá certo? Coloquei. Por quê? Porque as pessoas gostam de aveia. Então eu coloquei uma colher de sopa de aveia em cima da fruta. 300 calorias, meu povo. Sim. 10 biscoitos de água e sal com uma colher de sopa de requeijão, 300 calorias. 2 ovos, uma fatia de ricota, uma fatia de mamão com uma colher de sopa de papelão de aveia. 300 calorias, gente. Sim. Ou seja, galera, será que você está comendo pouco e não emagrece mesmo? Será que realmente você está com o raciocínio correto? E aí, claro, tá, pera aí. Ok, Paula, de volume já entendi, muito diferente. Muito diferente. Um vai ter um volumezinho desse tamanho, o outro vai ter um volumão desse tamanho. Ok, isso aí para minha saciedade já é positivo. Por quê? Porque a gente enche a barriga não só com proteína, carboidrato e gordura. A gente enche a nossa barriga também com água, com fibra dos alimentos. Então, essas duas refeições aí, comparando essas duas refeições, é óbvio que essa segunda vai me trazer muito mais saciedade com esse volume todo que ela apresenta. Mas não é só isso, gente. Se eu comparo essas duas opções, eu vejo que ela é muito diferente também. Se eu calculasse isso num programinha de dieta, eu calculasse, você lá que gosta de usar o Fat Secrets ou de usar o MyFitnessPal, joguei lá, Paula, 10 biscoitos de água e sal, uma colher de requeijão, quanto me dá de proteína, carboidrato e gordura? Joguei lá o mamão, os 2 ovos, a ricota e a aveia, quanto me dá de proteína, carboidrato e gordura? E aqui tá o pulo do gato, galera, presta atenção! Não importa só as calorias, gente. Não importa só as calorias. Caloria é o mais importante para o emagrecimento? Não dá para dizer que não é. Caloria acaba sendo a informação mais importante para o emagrecimento. Mas depois que eu assumo que está hipocalórico, ok, estou consumindo um pouco menos de calorias em relação àquilo que eu gasto no meu dia a dia. Ok, então isso já me possibilita emagrecer, perfeito. Mas logo depois disso, e principalmente para que eu consiga sustentar isso a médio e longo prazo e não enlouqueça antes, é importante que eu entenda os macronutrientes. Macronutriente é carboidrato, proteína e gordura. Que eu entenda que essa refeição, a combinação de alimentos, eles somam uma quantidade boa de proteína associado a uma quantidade pouco mais baixa de carboidrato e gordura. E é por isso, gente, que
para entender como a gente deve montar as nossas refeições, não é só uma questão de pensar em volume, como eu comentei aqui. Então, alimento bruto, da maneira que a natureza entrega a gente, sempre vai ser a melhor opção do que um alimento processado, ou seja, aquele alimento que o homem pegou ali bruto da natureza. Opa, deixa eu pegar aqui, ó. Aveia, trigo. Peguei trigo. Tô aqui com a plantinha, vou processar isso aqui. Tá, agora eu vou tirar tudo e transformar isso numa farinha. E eu vou pegar essa farinha, misturar com água, com gordura, com fermento e vou botar no forno e vai virar biscoito, bolacha de água e sal. Observe que esse produto, ele foi misturado a outros ingredientes, ele vem de uma farinha muito densa em carboidrato. Ou seja, numa porção muito pequena, ele concentra uma quantidade grande dos nutrientes energéticos, carboidrato e gordura. Nutrientes energéticos, carboidrato e gordura. Bota isso na cabeça. Peraí, Paula, mas proteína também não dá energia? 1 grama de proteína, eu ouvi falar que tem 4 calorias. Assim como 1 grama de carboidrato, que tem 4 calorias, já 1 grama de gordura vai ter 9 calorias. Proteína não tem caloria, não é energético também? Sim, fornece energia. Mas entenda, a proteína no nosso corpo, gente, ela acaba sendo muito mais utilizada para cumprir uma função estrutural, para cumprir uma função de construção de coisas, construção de estrutura. Mas que estruturas são essas? A gente é uma proteína ambulante. Cabelo, unha, hormônio, enzima, pele, músculo. Tudo isso é proteína. Então, no momento em que a gente consome proteína na alimentação, ela é destinada principalmente para servir como tijolinho. Tijolinho nas coisas que a gente precisa construir, pele, tudo isso. Somos proteína. E especialmente se eu faço atividade física, eu aumento a minha demanda de proteína também. Esse é um dos motivos até que a gente vai falar depois, e ao longo dessas lives aqui a gente vai falar sobre treino. Que a atividade física, claro, ela também é importante. Ela é essencial para o emagrecimento? Não, não é. Mas eu odeio falar isso, na verdade. Por mais que isso seja uma verdade, eu odeio falar isso porque eu não quero nem de longe parecer que estou incentivando que a pessoa não faça nada, que ela seja sedentária. Não rola, gente. Não rola. E lá, enquanto eu estava respondendo a galera do Facebook, vi um monte de gente falando que não faz atividade física. Galera, essa ficha vai ter que cair mais cedo ou mais tarde. Quanto mais vocês demorarem, mais difícil vai ficando. Mais difícil é sair da inércia e mais a vida vai te cobrar com mais rigorosidade isso em breve. Então não abra mão, mas a gente vai falar de atividade física em outro momento. Hoje é como montar as refeições. Então, gente, o que é que a gente precisa priorizar? Além do volume, que era o que eu estava falando, ou seja, de escolher o alimento bruto, da maneira que a natureza entrega para a gente. O que é que a gente precisa valorizar? Especialmente as fontes de proteína. Quem assistiu a aula 1 já está ligado nisso. E é óbvio que quando eu troco biscoito de água e sal com um pouco de... Vamos pegar esse exemplo? Biscoito de água e sal com manteiga, que muita gente pode fazer. Ai, Paula, mas eu só como 5. São só 5 biscoitos com manteiga. Mas observe, por mais que seja pouco, porque aí de fato a gente vai ter poucas calorias. 200 calorias para uma refeição é pouco. A grande questão é, cadê a proteína aí? Não existe. Não existe, você está usando basicamente os nutrientes energéticos para fazer a sua refeição, carboidrato e gordura, né? Biscoito, principalmente carboidrato. Tem gordura também dentro do biscoito, mas principalmente carboidrato. Manteiga, basicamente gordura. Proteína, deixei de fora. Vou sentir fome daqui a pouco? Claro, óbvio que eu vou sentir fome daqui a pouco fazendo uma refeição dessa. Mas beleza, pode ser que eu não sinta, pode ser que a minha refeição... Pode ser que de manhã, o meu café da manhã, eu não sinta muita fome mesmo. Na boa, vai fazer uma refeição dessa? Eu prefiro ficar em jejum. Se não sente fome, não coma. Vai comer 5 biscoitos com manteiga? Prefira não comer. Prefira não comer, muito melhor. Mas hoje o objetivo não é falar sobre jejum, depois eu posso falar sobre isso.
Mas, gente, definitivamente, tá? Se você vai fazer uma refeição ruim, é só um pouquinho, mas é ruim, não coma. Melhor, tá certo? Melhor, de verdade. Inclusive, melhor para o seu emagrecimento. Não coma. Mas sabendo disso, gente, sabendo que manteiga é gordura livre. O que é gordura livre? Eu chamo de gordura livre aquilo que foi separado ali pelo homem, né? O homem foi lá e pegou, ó, vou separar essa gordurinha aqui desse alimento completo. Então, alimento completo, leite. Peguei só a gordura do leite, a nata, bati, até virar manteiga. Então, a manteiga é uma gordura livre, isolada daquele alimento que tinha proteína na sua composição. Então, quando eu pego qualquer gordura livre, ou seja, uma gordura que era totalmente dissociada da proteína, ela é pura gordura, na verdade. É um alimento que é pura gordura. Não significa que isso é um alimento que não é saudável. E essa é uma informação também que eu gostaria que vocês pegassem. Manteiga é saudável. Azeite de oliva, como vocês sabem, a maioria das pessoas sabe disso, eu acho que manteiga é o que mais as pessoas se confundem. Manteiga é saudável, azeite de oliva é saudável. Ambos são basicamente gordura, pura gordura. Então entenda o que eu vou falar para você aqui. Se você quer destravar a balança, se você quer emagrecer, minimize a ingestão de gordura livre. Traga a gordura livre basicamente para participar o mínimo possível para você preparar o seu alimento. Então, Paulo, eu vou preparar o meu ovo mexido, estou ali com a minha frigideira antiaderente, vou botar um tico de manteiga, vou botar um fio de azeite, só para untar aquela frigideira que já está mais velhinha. Tudo bem, vou botar um fio de azeite para refogar a minha cebola e alho, para preparar os meus legumes, minha carne, meu feijão. Tudo bem, não tem problema. O mínimo possível. Mas eu vou pegar alguma coisa e vou passar gordura livre, isso não é interessante se eu quero destravar a balança, porque eu estou agregando algo que tem um volume muito pequeno, não vai fazer diferença no meu emagrecimento em nada, e eu estou agregando gordura livre, sem nada de proteína associado. Ai, Paula, mas é uma delícia. Gente, eu sei que é uma delícia, mas assim, fica uma delícia também sem. E eu estou pensando em emagrecimento, eu tenho que pensar em diminuição de calorias, então eu vou tentar cortar aquilo que seja mais supérfluo, que seja o mais supérfluo para mim, tá certo? Estão gostando? Já se inscreveu para a Semana de Destrava e Emagrecimento? Se inscreveu para a Semana de Destrava e Emagrecimento? Se inscreva para a Semana de Destrava e Emagrecimento, o link está lá no meu perfil, não deixe de se inscrever, vai rolar muita coisa boa dentro da comunidade e nas aulas, que são aulas especiais só para quem está inscrito, hein? Afunda o dedo no coração aí se você está curtindo essa live, galera aí do YouTube, dá um like aí se você está curtindo, vamos fazer essa live chegar a mais pessoas. Vamos passar para o segundo exemplo? Gente, seguinte, galera do YouTube, deixa as perguntas aí, que eu vou ler daqui a pouco. Galera aqui do Instagram, deixa as perguntas aqui, ó, dentro desse balãozinho com interrogação. Porque eu não vou ler nada que está passando aqui, eu vou ler o que está aqui no final da live, nos 15 minutos finais, tá bom? Então deixa a sua pergunta dentro dessa caixinha com interrogação. Vamos dar o exemplo do almoço, gente? Almoço, eu coloquei lá, ó, filé de frango grelhado, para não ser injusta, eu peguei o mesmo tipo de carne magra, nos dois pratos, tá? Então eu botei lá 100 gramas de filé de frango grelhado e coloquei de acompanhamento... dá 3, vai, dá 3, não vou ser injusta. 3 colheres de farofa, que dá o quê? Uns 50 gramas, 45 a 50 graminhas de farofa. Quem gosta aí de farofa? Adoro farofa. Adoro! Você tem mais ou menos 200 calorias e 50 gramas, gente, é quase nada. 50 gramas de farofa. Você tem 200 calorias. Por quê? Porque é basicamente farinha de mandioca e manteiga. É tudo muito concentrado, manteiga super concentrada em gordura, farinha super concentrada em carboidrato. Aí você pega uma miséria de cada um e explode de caloria num negócio que é desse tamanico aqui. Então, 100 gramas de filé de frango com 50 gramas de farofa, ou seja, um prato de 150 gramas. Oh, que miséria, meu Deus, não enche o buraco do meu dente. 375 calorias. 375 calorias. Versus o prato para o emagrecimento, que otimiza os mesmos 100 gramas de filé de frango. Uma saladona de folha, tomate, pepino, cebola roxa. Pode até jogar um palmitozinho.
Aí eu botei 70 gramas de abobrinha grelhada, 100 gramas de batata inglesa, 100 gramas de batata inglesa cozida, mas batata inglesa, Paula, eu ouvi dizer que tem alto índice glicêmico, isso é ruim para o emagrecimento, já falamos nela. Segura essa informação. Mais 50 gramas de vinagrete de grão de bico. Rapaz, você contabilizou tudo isso aí? 100 gramas, mais 100 gramas, mais 100, mais 70, mais 100... Dá um prato aí de uns 400 gramas, mais ou menos isso. Aí sim, né? Agora a gente já tá falando de uma comida de gente, uma porção de gente, gente grande. Gente, os mesmos 375 calorias, as mesmas 375 calorias. Um salve aos meus alunos do Comer e Treinar que estão entrando aí, turma 8, turma 9, turma 6, já vi que tá todo mundo presente aí, Eriquita, turma 3, tá a galera toda aí. Sejam bem-vindos, meus alunos queridos do meu coração. Gente, entenderam? Entenderam a diferença? Então, entendem o porquê que é tão importante a gente conhecer um pouquinho do alimento? Porque senão, um prato que tem 100 gramas de uma carne magra com 3 colheres de sopa de uma farofa, que dá mais ou menos 50 gramas, a gente está falando de um prato de 150 gramas, é muito pouco. E é triste, né? É triste olhar para esse prato. Quando eu vi lá o prato na mesa do Você Bonito, eu falei, oh meu Deus, que tristeza esse prato. É um prato todo branco, um branco amarelado assim, né? O peito de frango com a farofa. É triste em primeiro lugar, né? Ave Maria, eu gosto de um prato assim que você olha e você fala, pô, que coisa bonita. Isso aqui é de dar orgulho. É de dar orgulho ao meu corpo. Só de olhar você sente a nutrição, entendeu? Eu gosto de prato assim. E poxa, então de volume a diferença é absurda. E claro, de textura, de sabores e mais uma vez, usando a lógica do conhecimento dos alimentos para eu montar esse prato. Então, nesse prato, nesse segundo prato que eu acabei de descrever, eu tenho, ok, boa quantidade de proteína. Quanto a isso, ó, observe, esses dois pratos, eles estão em quantidades ali até muito proporcionais quase de proteína. O meu segundo prato, ele ganha um pouquinho na proteína, porque ele tem um grão de bico, que é uma leguminosa que me traz um pouco de proteína, mas até que não tem muito, 50 graminhas não é muito, daria o quê? Umas 3 colheres de sopa do grão de bico, já que ele é grandão assim, né? Provavelmente daria umas 3 colheres de sopa de grão de bico. Então ele vai ganhar um pouquinho mais na proteína, o que já é interessante para o emagrecimento. Gente, vocês estão entendendo o raciocínio? O que eu tenho que fazer? Peguei 350 calorias. Se nessa quantidade de calorias eu consigo fazer aqui uma modificação, uma mudança da proporção e da qualidade dos meus alimentos que eu estou escolhendo, para eu substituir parte do que era carboidrato ou gordura livre por proteína, estou ganhando. E claro, usar e abusar daqueles legumes e verduras que têm baixa concentração em carboidrato. Então eu posso montar uma saladona e vai ter ali uma quantidade pífia, irrisória de calorias, de carboidrato. Vai ter uma quantidade irrisória. E é claro que eu tenho que usar isso ao meu favor. Então se eu pego, fora isso, se eu pego aqui a abobrinha que eu dei o exemplo aqui no prato, né, lá no prato. Mas se eu pego fora a abobrinha, brócolis, couve-flor, chuchu, berinjela, pimentões, aspargos, para quem é chique aí, aspargos, couve de Bruxelas para quem tá aí na gringa que acha fácil. Gente, e fora isso, todas as verduras, né? Repolho é uma coisa que eu tenho usado muito aqui. Carla já falando aqui, muito difícil salada com esse frio. Para a maioria das pessoas realmente não apetece salada no frio e não tem problema. Vamos pegar coisas que são boas para refogar. Nos meus últimos 2 mercados eu não comprei saladas que eu costumo comer crua. Eu comprei o quê? Espinafre, repolho e couve, que são coisas que eu gosto de comer refogada. Então, se tá muito frio, não precisa ter a obrigação de comer salada crua. E isso é outra coisa, gente. As coisas estão vindo na minha cabeça e eu tô falando. Isso é outra coisa, galera. Desapega das obrigações. Ai, é porque à noite eu tenho que comer salada e carne, né? Para emagrecer. Não tem que... Quem disse que você tem que fazer o padrão X de refeição? Quem disse isso?
Pessoal no Nordeste, eu sou de Salvador, para quem tá aqui caindo pela primeira vez aqui. Sou de Salvador, eu sou baiana. E a gente sabe que lá na maioria dos locais, pelo menos lá em Salvador, a gente tem o hábito de repetir o padrão do café da manhã à noite. Fazer um café da noite. E não jantar salada, legumes, carne, eu nunca tive esse hábito. Então, meu hábito à noite é reprisar um pouco do meu café da manhã. E, nossa, Paula, dá certo assim? Fazer um café à noite e eu consigo emagrecer? Sim. Sim, você consegue emagrecer com o padrão que você quiser e for da sua cultura. Agora, claro, você vai ter que entender um pouquinho dos alimentos, da composição dos alimentos, para que você faça as escolhas corretas, independentemente do tipo de refeição que você vai fazer. Tá certo? E isso, gente, a gente tem que quebrar um pouco essas barreiras, sabe? Porque lendo lá hoje na comunidade, o que vocês eu ainda tô respondendo a galera, porque tem uns 50 comentários nessa parte do Se Apresente. E eu gosto de ler todos para conhecer quem tá participando da Semana de Strave. Eu vi muitas pessoas falando isso, sabe? Ai, porque dieta, dieta é tão complicada, é tão chata, é tão restrito, eu não consigo ficar... No... Cara, você ainda não entende o que é dieta. Você deve ter testado várias coisas que você chamou de dieta. Dieta, gente, se você for pegar no dicionário, nada mais é o seu padrão de alimentação, tá? Dieta, o termo dieta se refere a isso, mas a gente acaba usando, né, no conceito popular ali, as pessoas acabam usando como sinônimo de restrição alimentar para o emagrecimento. Estou de dieta, nesse sentido mais pejorativo, digamos assim. E não é dieta, é o meu padrão alimentar. Então, de verdade, eu estou convidando todo mundo para a Semana de Strave para que vocês entendam o que é fazer dieta. Eu tenho uma excelente dieta já há muitos anos e sou feliz da vida fazendo isso todos os dias. Abro minhas exceções alimentares, mas gosto de escolher bem os alimentos que vão fazer parte da minha rotina. Porque tenha certeza, galera, você escolhe o que você planta, meu amigo, mas você não escolhe o que você vai colher no futuro. Então, eu sugiro que você comece a aprender algo que você goste de fazer. E que essa coisa que você goste de fazer te leve a você fazer uma boa colheita no futuro. Uma colheita de saúde, de autoestima, de bem-estar. Então, meu objetivo na Semana de Strava e Emagrecimento não é só meramente fazer você destravar a balança, não. De verdade, porque se fosse só para isso, eu tava aqui dizendo, ó, galera, vamos fazer o seguinte, ó. Anota aí, vai ser omelete de claras pela manhã, recheado com atum. À tarde vai ser, no almoço, vai ser salada, mesmo nesse frio, viu? É salada com peito de frango. À tarde, sabe o que você vai escolher? Você vai fazer um pudim de chia com água. Misericórdia. Você vai fazer um pudim de chia com água e pegar umas gotas de sucralose, adoçante. E à noite, sabe o que você vai fazer de novo? Peitinho de frango com salada, é isso. Gente, isso que eu acabei de descrever aqui, se qualquer pessoa colocar em prática, tenha certeza que você vai destravar, meu amigo. Você vai emagrecer, não tenha dúvidas disso. Mas eu te pergunto o seguinte, quanto tempo você sustenta isso? E depois que você encher o saco, que eu tenho certeza que vai ser breve, a não ser que você seja, meu amigo, um robô e aí você tá de parabéns. Mas a maioria das pessoas encheria o saco disso que eu acabei de escrever em breve. E quando você encher o saco, para onde você vai voltar? O que você volta a fazer? E é por isso que a maioria das pessoas fica nesse efeito sanfona, nesse engorda e emagrece. Por quê? Porque elas querem fazer dieta, que eu não entendo por que eu tô fazendo as coisas, eu só entendo que eu tenho que fazer. Mas eu não entendo por que eu estou escolhendo os alimentos que eu estou escolhendo. Eu só entendo que eu tenho que fazer isso. Eu vou comer salada com peito de frango, é isso que eu vou comer. Não quero saber se é bom, se eu gosto, se eu não gosto, eu vou comer isso porque eu sei que é isso que me emagrece. Você nunca vai ter resultado a longo prazo. Você precisa escolher, você precisa entender um pouquinho o que é que você está fazendo, por que que você está escolhendo aquilo. E ter essa mente aberta que não existem regras invioláveis no emagrecimento. Não tem nada assim, ó, é isso aqui que tem que fazer, se não for isso, não vai dar certo. Não existe isso no emagrecimento, não existe isso, definitivamente. Aí voltando a falar da batata inglesa.
Batata inglesa que eu coloquei aqui. É possível? A batata inglesa não tem alto índice glicêmico, Paulo? Eu achei que ela era proibida no emagrecimento. Nenhum alimento é proibido. A questão é você saber dosar quantidade de tudo. É como eu citei lá no exemplo da ricota. Poderia ser 40 gramas de ricota. Odeio ricota? Pegue mussarela, mas vai ser 20 gramas de mussarela. Claro, eu vou aceitar comer um pouco menos porque é um alimento mais gorduroso, tá tudo bem. Ambos são fontes de proteína, ó, estão no mesmo nível ali, fontes de proteína, mas um é bem mais gorduroso, consequentemente vai ter mais calorias, eu diminuo a porção. Tudo certo. Vai dar certo da mesma forma e você provavelmente vai ter muito mais prazer se você fizer essa troca, se isso é do seu gosto. É totalmente possível. Batata inglesa, gente, acredite, ela tem menos carboidrato do que a batata doce. Na quantidade bruta, na porção bruta, ela tem menos do que a batata doce, que é a queridinha. Ah, mas o índice glicêmico, ou seja, a velocidade com que a minha glicemia, o meu açúcar no sangue vai subir depois de comer esse alimento não é maior na batata inglesa que na batata doce? É, se você comer a batata sozinha, realmente ela vai dar um pico mais alto, ela vai disparar um pouquinho mais alta a sua glicemia no sangue, considerando o mesmo intervalo ali de tempo. E aí, meu amigo, eu te digo, para o seu emagrecimento, importa muito mais que você coma um pedaço, uma porção pequena, moderada de batata, seja ela qual for. Não importa o índice glicêmico desse alimento, importa que você coma uma quantidade pequena de carboidrato, não importa o índice glicêmico, preferencialmente que seja um alimento bruto, gente. Se for um alimento bruto, se ele estiver cheio de água, de fibra, tá maravilhoso. Não importa o índice glicêmico, isso só serve para confundir a cabeça de vocês, certo? Escolha simplesmente reduzir a porção. E olha que eu nem botei reduzido de 100 gramas, tá bom demais, hein? 100 gramas, olha, 100 gramas com 50 gramas de grão de bico, mais salada, mais o filé, mais a abobrinha. Entende, gente? Então, não confunda a cabeça de vocês com índice glicêmico. Prefira pensar em quantidade. Então, exemplo, Paula, eu vi que eu vou fazer uma tapioca com chia porque eu diminuo o índice glicêmico. Meu amigo, eu prefiro muito mais que você faça uma crepioca que eu vi passando aí, onde você só usa uma colher de sopa de tapioca para fazer aquilo, porque tapioca é extremamente concentrada em carboidrato. Eu prefiro que você faça uma crepioca que, poxa, eu pelo menos tudo bem, são experiências diferentes. Tapioca, aquele negócio crocantezinho ali, né, puro carboidrato, e o outro parece mais um omeletezinho, um crepe, são experiências diferentes. Mas se você gosta de ambos, eu prefiro que você faça crepioca com uma colher de sopa de tapioca, do que você faça tapioca com suas 3 colheres de sopa de tapioca, mais uma colher de sopa de chia. É uma colher versus 3, não importa que tenha chia, não importa que tenha proteína associada, não importa nada. É uma colher de carboidrato versus 3 colheres de carboidrato. Qual eu vou preferir? Uma. Eu vou preferir diminuir a quantidade de carboidrato. Não importa que o outro esteja lotado de chia. Ainda assim são 3 colheres de sopa. Ainda assim é uma quantidade bruta maior de carboidrato. Eu prefiro menos. E para quem é diabético, Leila perguntando em relação ao índice glicêmico, né, Leila? Ainda assim, para quem é diabético, Leilinha, eu ainda vou me preocupar mais com a quantidade bruta do que em si com a, entre aspas, com a qualidade. Observe, Leila, se você está pensando, se você pensa simplesmente em escolher alimentos brutos, batata, banana, fruta de maneira geral, prefira se guiar pela quantidade bruta de carboidrato que vai ter ali do que pelo índice glicêmico, mesmo para diabéticos. E outra coisa, em regra, especialmente as raízes e tubérculos, raramente alguém vai consumir sozinho, né? No momento que você traz esse alimento para participar de uma refeição complexa, com outros nutrientes, com gordura, com proteína, com fibras, como é o caso desse exemplo que eu dei aqui no almoço, automaticamente isso já vai mexer na carga glicêmica desse alimento, dessa refeição, diminuindo essa carga glicêmica. Então eu prefiro muito mais, Leila, que você, diabética, pense em diminuir quantidade de carboidrato bruta do que ficar pensando em índice glicêmico. Muito mais interessante. Mas sim, para um diabético, o conceito de índice glicêmico, sem dúvida, é mais importante do que para uma pessoa que não é diabética. Com certeza, tá bom? Dúvidas na caixinha, já vou responder. Eita, que já tá dando meu horário. Gente, passa rápido, né? Passa rápido.
Só mais um exemplo, vou parar no exemplo do lanche, tá bom? Do lanche eu peguei assim, ó, 50 gramas de amendoim japonês, 240 calorias, versus um iogurte desnatado de 170 gramas, uma maçã de 100 gramas, um mix de sementes, chia, linhaça, gergelim, 10 gramas, pasta de amendoim integral, 10 gramas, 240 calorias. Um copo de iogurte desnatado, uma maçã, uma colher média vai de pasta de amendoim e sementes, 240 calorias. Por que eu escolhi um iogurte desnatado? Em geral, eu escolheria o integral. Mas por que eu falei o desnatado? Para que isso me dê brecha para eu acrescentar mais coisas. Então, se eu tiro a gordura do iogurte, eu vou lá e posso acrescentar uma colherada de pasta de amendoim. Se isso me deixa mais feliz, me deixa. Eu gosto dessa combinação aqui. Então, se eu estou pensando em minimizar calorias e quero acrescentar amêndoas ou pastas de amendoim, que são coisas gordurosas, no meu iogurte, tem lógica que eu escolha um iogurte com menos quantidade de gordura. É interessante. Mas sempre olha a qualidade desse iogurte, tá certo? Iogurte natural. Ai, Paulo, eu não gosto do natural. Bota uma fruta para quebrar o azedo do iogurte. Aprenda a gostar de um iogurte natural. Acredite, o nosso paladar, ele é mutável, gente. Se até ontem eu estava achando que iogurte eram aquelas bebidas lácteas lotadas de açúcar, que fala que é sabor morango, mas o morango nunca passou por ali, eu tenho que entender, pela minha consciência, eu tenho que entender que eu devo querer progredir. E a progressão é em direção a um iogurte natural, que é o alimento mais menos industrializado possível, o alimento que eu faria na minha casa, certo? Tente fazer isso e põe a fruta. A fruta já vai quebrar um pouquinho o doce. Gente, 50 gramas de amendoim japonês versus um catatal de comida num bowl de iogurte. Ambos com 240 calorias. Vocês já viram como é que faz amendoim japonês? Jogue no YouTube para vocês verem. Tem açúcar, tem farinha, tem óleo. Péssimo. Péssimo. 240 calorias e 50 graminhas. Vocês entendem como é tão importante volume? Água, volume e frutas, que aí perguntaram em relação a frutas, quais frutas escolher? Se ela for doce, se a fruta for doce no paladar, significa que ela tem carboidrato, significa que ela tem ali aquela mistura, né, de frutose, glicose, sacarose, enfim, que é uma mistura de açúcares ali da fruta. Se ela for doce, que ela seja o mais aguada possível, porque aí, num determinado peso, você provavelmente vai ter uma concentração menor de carboidratos, porque boa parte daquele peso é água. Então, se eu comparo 100 gramas de melancia versus 100 gramas de banana, na melancia eu tenho bem menos carboidrato. No melão, eu tenho muito menos carboidrato do que comparado a uma banana, que você vê que ela é seca, não tem água, é maçuda, certo? Uma manga até tem água, mas tem menos água do que uma melancia e um melão. Então, se ela for doce no paladar, que ela seja mais aguada. Gente, então assim, na aula de quarta-feira, vocês vão ver que eu vou detalhar muito quais são os grupos alimentares, o que é fonte de carboidrato, o que é fonte de gordura, o que é fonte de proteína. E a gente ainda vai fazer a revisão dessa aula, onde eu vou estressar esse assunto mais ainda. Mas eu quis trazer essa aula de hoje, de montando as refeições, de uma maneira realmente nova, com exemplos, para fixar bem na cabeça de vocês. Abacaxi também é um bom exemplo. Ele tem um pouquinho mais de carboidrato em relação a melancia, melão e mamão, mas ainda assim é bom.